Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho, os outros colegas estão ingressando na aula. Parabéns por quem já entrou. João Pedro já quer falar, né, João? Consegue ativar o som? Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo. Eu queria falar isso mesmo, só um bom dia. Ah, tá certo, bom dia. Vamos lá, os colegas de vocês estão entrando. Gente, no primeiro momento, nós vamos fazer a correção da primeira lista, questão 1 a 5, que foi a atividade que eu pedi na aula passada, tá? Não é a segunda nem a terceira, é a primeira lista do segundo ciclo. Questão 1 a 5, que é a correção de hoje. Então, quem não está com a lista em mãos ainda, favor pegar para que a gente faça essa correção. Ok. Bem, até o momento, 12 alunos estão conectados, né? Vamos lá, começar a correção. Para quem está entrando agora, primeira lista de exercício, vamos corrigir da questão 5 à questão 7. Para isso, eu vou precisar da participação de vocês, né? Mais colegas estão entrando. E aí, quem vai poder ler essa questão 5 e compartilhar a resposta, por favor? Algum voluntário? Vou chamar os nomes, então, para responder, tá bom? Nossa colega Luíne. Consegue ativar o som, Luíne? Sim. Muito bem. É 1 a 5, é correto. Questão 1, gente, é de 1 a 5, viu, gente? Eu acho que eu falei 5 a 7, mas é 1 a 5. Sétimo ano é 1 a 5. Luíne, por favor, você está com a lista em mãos? É... A primeira. Essa daqui? Tem aí somente lista de exercício, segundo ciclo, que tem o texto quem é ele, quem é ele? Sim. Pronto, essa mesmo. Leia a primeira questão, por favor, Tem Luíne. lembrança do passado. Lembrança do passado. Oi? É o título do texto. Tem lembranças do passado. É esse? Não, o título do texto é quem é ele, quem é ele. É esse? Não. Não, é Eu a vou procurar primeira. outra vez. Pronto, tranquilo. Enquanto você procura, eu vou pedir para outra pessoa, então, falar a resposta. Deixa eu aceitar os colegas de vocês aqui que estão entrando. Algum voluntário? Alguém quer falar essa questão? Não? Nossa colega Maria Eduarda, da Paz, fez O que, Pro? a lista de exercícios, você fez? Questão 1 a 5? Fiz, mas eu não tô em casa. Ah, pronto. Mas você tem uma lista, não tá? Você pegou na Não. escola? A de agora? A primeira. Não. Não? Gente, é importante pegar a lista de exercícios na escola, viu? Pra Eu gente... peguei, mas eu deixei em casa. Ah, pronto. Tá certo. Ok. Nosso colega Victor levantou a mão, vamos ouvi-lo. Professora, eu sei se é de espanhol de redação. Eu vi redação, mas eu não sei se é exatamente espanhol, porque a está dizendo aqui que é a primeira lista, só que a primeira lista só vai ser de 1 a 7. É, e a gente vai corrigir de 1 a 5 hoje. Primeira lista.
Entendeu? É essa mesmo, que vai até a questão 7. Mas hoje a gente vai corrigir da 1 a 5. Pronto. Consegue ativar o som? Consigo, professora, mas infelizmente toda vez que eu não consigo escutar a senhora, eu tenho depois de desligar. Então, é que eu não escuto a senhora. Pronto. Mas quando desligo o áudio, depois eu volto. Tá ok. Qualquer coisa você pede a gravação da aula, viu? Se você se sentir prejudicado. Nossa colega Vitória vai falar com a gente. Vamos ouvi-la? Vitória. Que lista é essa? A primeira, de redação, que tem o texto, começa com o texto quem é ele, quem é ele. O título do texto. Ok. Tô? Quem aí encontrou a lista que pode, gente, ler essa resposta para mim, por favor? Ágata, vamos ouvir nossa colega Ágata. Olá, Ágata. Bom dia. É para ler a questão e responder ou só responder? Lê, por favor, também a questão. Questão 1. Na passagem, sem qualquer diferença física em relação aos outros subotos que chamasse a atenção dos pesquisadores, o boto do Araguaia somente a vírgula indica. Eu coloquei um deslocamento. Perfeito, resposta certíssima. Então, primeira questão, letra C. A gente tem aí o deslocamento de uma informação, ou seja, a informação foi realocada. Ó, deixa só a gente localizar aqui. Percebam por que foi realocado. Porque o sujeito, gente, geralmente, vocês que estão estudando aí sujeito, predicado, né, que já estudaram os termos da oração em língua portuguesa, geralmente o sujeito ele está antes do verbo, não é verdade? Neste caso aí, o sujeito aparece no final da frase, ó, sem qualquer diferença física em relação aos outros botos que chamasse a atenção dos pesquisadores, o boto do Araguaia somente. Claro que o período não está completo, não aparece aí o verbo, mas foi realocado porque o sujeito está no final da frase, tá bom? Então, é letra C. Primeira questão, letra C. Muito obrigada, Ágata. Segunda questão, quem vai ler? E aí? Kate? Ô, Pro, Oi. senhora, Você não pediu para falar, não? Vi sua mão levantada. fazer o quê? Falar a resposta. Desculpa, desativei seu som. Oi, Pro, escutando a senhora. Não tô escutando. Tá ok, acho que é a internet então. Nosso colega Alex, acho que ele pediu para falar Não também. tô escutando. Tá ouvindo? Alex, consegue me ouvir? Consigo. Pronto, tranquilo. Acho que tá cortando para você não, né? Não, Acho que é a internet de queixa então, tá certo. Tudo bem, Alex? tudo. Alex, você fez a segunda questão? Fiz. Lê para mim, por favor, e a resposta. No segmento, isso quer dizer que os botos do Araguaia podem ser encontrados além do rio Araguaia. O pronome destacado, eu botei letra A, retoma a informação. Certíssimo, certíssimo, muito bem. Gente, precisamos lembrar que os pronomes eles servem para retomar ou substituir um nome, né? O pronome sempre vai trabalhar para um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo. Por isso que o nome é pronome, porque trabalha para o nome, para o nome, tá certo? Então, segunda questão, letra A, retoma uma informação. Isso, para a gente saber o que é isso, a gente tem que voltar ao texto, né? E isso quer dizer que os botos, então, está retomando alguma informação que foi dita anteriormente, tá certo? Muito bem, Alex. Questão 3, nossa colega Vitória pediu para falar, vamos ouvi-la. Quem está acompanhando a correção? Ó, a questão 3, eu marquei a letra A, estuário. Lê a questão pra gente, por favor. Vitória. Em área que fica entre o rio e o mar. Os autores do texto definem, aí marquei a letra A, estaduário. Certíssimo, certíssimo. Então, essa parte aí, área que fica entre o rio e o mar, é uma definição para estuário. 3A. Questão 3, letra A.
Muito bem, Vitória, certíssimo. E aí, questão 4 agora. Nosso colega Victor, acho que ele pediu para falar. Victor? Não? Ah, viu? Acho que foi daquela hora, então, né? Que ficou a mãozinha levantada. Questão 4, quem vai responder para a gente? João Pedro, vamos ouvir. Professora, Oh. qual é a lista mesmo que eu tava fazendo um negócio aqui com o meu pai? Primeira lista do segundo De qual ciclo. de redação? Começa com o texto quem é ele, quem é ele. Redação. Encontrou? É a primeira lista, né, professora? Isso. Obrigada. Por nada. Encontrou, João? Gente, e para ganharmos tempo, quem vai responder essa questão 4? Vamos lá? Precisamos ver o conteúdo de hoje ainda. Vitória. Pode dizer, Vi, por favor. Está saindo. Seu áudio. Pronto. Pronto, agora eu estou ouvindo. Questão 4. Na parte, os botos do Araguaia descompõem há tão pouco tempo já corre risco de extinção. O advérbio indicado indica uma circunstância de Sei, tempo. Muito bem. Então, esse advérbio, uma classe gramatical que vocês já estudaram. Vocês já viram todas as classes gramaticais, até porque vocês, em português, já viram sujeito e predicado. E antes de ver isso, os alunos conhecem as classes gramaticais, né? Então, aí, nós temos o advérbio já, que neste caso aí está indicando tempo. Então, 4, letra C. Muito bem, Vitória. Última questão da correção, questão 5. Quem vai falar? Posso falar, professora? Pode sim. Na frase, a pesca e a poluição na Baía de Marajó representam uma ameaça extra. A conjunção e exprime, eu botei contraste de fato, a letra B. Pronto. Ok, João. Ó, vamos pensar. Quando a gente fala de conjunção, a gente tem conjunções que são classificadas, né? Adversativas, aditivas, alternativas. Neste caso aí, a resposta é letra A, a soma. Porque o I, ele dá a ideia de adição, ó. O que é que aconteceu? A pesca e a poluição na Baía do Marajó representam uma ameaça extra. Então, a gente tem aí que não. O que é que representa a ameaça extra? A pesca e a poluição. Então, nós temos aí a soma de duas coisas, não somente uma coisa, mas duas coisas. Então, a resposta mais coerente, questão 5, letra A, tá certo? Certo. Gente, eu tenho dito isso nas outras turmas. Obrigada pelas participações de hoje, né? Muito bem, sim. Participar, fazer correção, agradeço. Uma coisa importante que eu tenho dito nas outras turmas e que eu vou dizer também para a turma do 7º ano, tá bom? Quando a gente fala em interpretação textual, é muito importante que vocês entendam que a gente não interpreta somente os textos, mas também os enunciados, que de certa forma é um texto, né? Então, cada questão tem um enunciado. Você precisa, antes de responder a questão, entender o que a questão quer. Então, durante as correções de algumas atividades, em todas as turmas, não é só no 7º ano, não. 6º, 7º, 8º, 9º, eu tenho percebido que muitas vezes os alunos erram por não compreender o que a questão pede, tá bom? Então, vamos sempre prestar atenção no que a questão tem pedido, porque a sua interpretação também começa no enunciado da questão. Se atentem para isso. Vamos agora falar do assunto de hoje. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o gênero notícia, tá? Sempre digo isso e vou dizer mais uma vez. Gênero textual significa que é uma possibilidade de escrita. Existem vários gêneros textuais e cada gênero tem as suas características específicas. Hoje nós iremos conhecer, eu sei que vocês já sabem o que é uma notícia, com certeza vocês já leram alguma notícia, já assistiram, né? Todo mundo sabe o que é uma notícia, mas hoje, especificamente, nós iremos estudar as características que diferenciam esse gênero dos demais gêneros textuais. Porque se porventura precisarmos escrever um texto que seja do gênero notícia, nós não teremos dificuldades depois de conhecermos as características, tá bom? Então, se futuramente eu pedir, olha, gente, eu quero que vocês produzam uma notícia.
vocês terão que seguir as características que nós iremos ver hoje, tá certo? Esse é o intuito. Conhecemos as características e depois nós temos a oportunidade de produzir, de escrever textos adequados a esse gênero. Até porque a nossa disciplina é disciplina de redação. O que é redigir? Redigir é produzir, é escrever. Então, em alguns momentos, vocês terão que redigir textos. Claro que devido ao momento pelo qual nós estamos passando, nossas produções textuais elas ficaram um pouco comprometidas, porque nós não estamos nos vendo presencialmente, né, como antes. Mas nós teremos sim essa oportunidade de escrever, tá certo? Então, se atentem para as instruções, porque vocês podem, inclusive, fazer algumas atividades que serão pontuadas, que exijam a produção de texto, que pode ser uma notícia, pode ser uma fotonotícia, todos esses gêneros que nós estamos conhecendo. Vamos lá. Primeiro, eu trago para vocês aí a definição do gênero notícia, né? Notícia é um gênero textual, como eu disse. Por que é um gênero textual? Porque é um tipo de produção de texto, tá? É um gênero textual jornalístico, ou seja, ele está mais presente nos ambientes jornalísticos. Nós temos aí jornais, noticiários, revistas, tá certo? Então, todos esses contextos, esses locais, circulam textos da esfera jornalística. E não literário, ou seja, muito dificilmente você vai encontrar aí um livro publicado, na verdade, a gente não vai encontrar um livro publicado de notícias, tá? As notícias, elas circulam em jornais, em revistas. Vocês têm notícias aí no livro de vocês também, mas é porque aí é um livro de caráter didático, para vocês conhecerem as notícias. O livro traz alguns exemplos, tá? Mas não é em todo ambiente que a gente vai encontrar aí notícia. Nosso colega João Pedro, acho que ele pediu para falar. Deixa eu interromper aqui para liberar seu áudio. Consegue ativar, João? Professora, esse slide será postar no grupo? Coloco, vou colocar. Viu? Certo, só isso mesmo. Assim. Então, é um texto, gente, que está presente em nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É muito comum nós ouvirmos notícias, né? As notícias fazem parte. Ultimamente, né, várias notícias têm sido veiculadas sobre o momento que estamos vivendo, tá certo? Veiculadas principalmente nos meios de comunicação. Quando a gente fala de meio de comunicação, nós temos aí os sites, as redes sociais, o computador, né? Que veicula, de certa forma, os sites, as redes sociais, o celular, a televisão, tá? São os meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo, uma informação muito importante. Na notícia, nós vamos ter informações. Esse é o objetivo da notícia, informar sobre um determinado acontecimento, tá? Sobre um tema atual ou algum acontecimento real, ó. Percebam, na notícia nós não vamos encontrar informações fictícias, ou seja, informações criadas, histórias criadas, se bem que nós temos aí as fake news, né, gente, que são informações falsas. Mas espera-se, o certo é que a notícia traga informações de acontecimentos reais, coisas que realmente aconteceram, tá? É diferente de outros gêneros. Por exemplo, na fábula, nós temos histórias inventadas, nos contos. Deixa eu admitir os colegas de vocês aqui. Nesses textos que nós estamos acostumados a ver nos nossos livros didáticos, tá certo? É veiculada pelos principais meios de comunicação. Nós temos jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Claro que, por se tratar de um gênero específico, a notícia, ela tem suas características específicas. Até porque, se todos os textos fossem iguais, não deveríamos estudar os gêneros, né? Se temos gêneros no plural, significa que há mais de um tipo de possibilidade de produção textual. Quando a gente fala da notícia, a gente precisa se atentar para as características que pertencem somente às notícias, ou que pertencem à notícia e a outros gêneros, não a todos, tá certo? Primeira informação, vocês já viram, é um texto informativo, nós vamos ter informações sobre determinado acontecimento. É um texto descritivo e ou narrativo. Como assim? Ele pode ser só descritivo,
Ele pode ser só narrativo ou ele pode ser os dois, descritivos e narrativos. Claro que nós vamos ter aí a descrição, porque se nós estamos contando algo que aconteceu, nós precisamos descrever para que os leitores desse texto entendam o que foi que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, né? Então, são perguntas aí que nós temos as respostas em um texto do gênero notícia. Como assim narrativo? Nós podemos ter, em determinados momentos, a participação de outras pessoas, né? Então, o repórter se coloca aí como aquele que narra, que conta o que aconteceu, tá certo? Narrar, gente, nada mais é do que contar, relatar. Então, alguma coisa está sendo contada por alguém. Os textos das notícias são relativamente curtos, ou seja, a gente não pode ter um texto de notícia extenso. E a gente entende isso quando a gente pensa também nos meios de comunicação que veiculam esse texto de notícia. Se a gente pensa que a notícia ela é veiculada em uma revista, você não vai ver uma revista que tem apenas a notícia, uma notícia. Não, a revista ela tem várias seções. Então, em uma das seções, ela vai divulgar aí uma notícia. Ela divulga mais de uma notícia, às vezes, não é verdade? Então, se a notícia for muito grande, não vai ter espaço para ela na revista. Os jornais, por exemplo, quem assiste aí o Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal da SBT, quaisquer jornais, você percebe que o jornal ele não transmite só uma notícia. Ele transmite várias notícias em uma única noite, em um único turno, tá certo? Então, daí a relevância de uma notícia não ser grande. A pessoa que produz a notícia, ela tem que pensar que precisa ser um texto que resuma as informações. Até porque, se você pega um texto de uma notícia muito grande, você geralmente, né, vez ou outra, você não vai nem ler. Então, você vai pensar, nossa, eu tô até com preguiça de ler, porque a pessoa repetiu tanta coisa, falou tanta coisa desnecessária e não chegou nas informações mais importantes, tá bom? Então, se você precisar escrever uma notícia, lembre-se, a notícia ela não é um texto grande, mas também ela não vai apresentar apenas uma, duas, três linhas, né? Não vamos nos aproveitar disso para escrever pouco, tá certo? Outra informação, já vimos que é veiculado nos meios de comunicação, na notícia vai aparecer a linguagem formal, clara e objetiva. Claro que vocês já sabem o que é linguagem formal, porque vocês estudaram isso ano passado. A diferença entre uma linguagem formal e uma linguagem informal, tá certo? O que significa uma linguagem formal? É uma linguagem mais preocupada com as normas da língua portuguesa, da língua na qual ela está sendo escrita. Então, na linguagem formal, a gente vai ter aí essa escrita mais cuidada, tá? É uma linguagem formal, mas ela precisa também ser uma linguagem clara. Então, não vamos utilizar vocabulário muito rebuscado, muito complexo para a produção de uma notícia, tá certo? Porque a intenção é que as pessoas entendam o que está sendo dito naquele texto. É que o público que lê aquela notícia consiga entender. É que o objetivo seja alcançado. A gente tem que pensar que muitas vezes as pessoas que lerão aquele texto não têm uma escolaridade tão elevada, né? De baixa escolaridade. Então, como facilitar a compreensão dessas pessoas? Produzindo um texto com a linguagem simples e clara, tá certo? E aí, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que todas as vezes que você, enquanto escritor de um texto, produtor de texto, autor de alguma fala, for escrever ou produzir algum discurso, se pergunte, quem é o meu público-alvo, né? Eu estou escrevendo esse texto para quem? Porque a pessoa que vai receber esse texto, eu tenho a intenção de que ela entenda, não é verdade? Então, vamos ter esse olhar crítico. Não espere que o professor ou a professora diga o que você precisa melhorar. Você também pode se avaliar. Você pode dizer, poxa, eu escrevi um texto, eu vou ler para ver como ele está. Será que esse texto aqui precisa melhorar? Às vezes eu sinto falta disso. Os alunos escrevem, não leem o que escreveram, e entregam ao professor na forma que ele escreveu, da primeira versão. Não olha se tem algum erro de ortografia, porque vocês também podem olhar isso. Não olham se o texto está com a linguagem clara. Aí o professor pergunta para o aluno, você escreveu o que aqui? Rapaz, nem eu estou entendendo. Se você que escreveu o texto não está entendendo, como é que você quer que outra pessoa, que o professor, que seu amigo, que o seu pai, que sua mãe entenda o que você escreveu? É preciso escrever de forma clara, objetiva, tá certo? E isso a gente só consegue planejando, lendo o que escreveu,
reescrevendo, apagando, né? Vendo o que pode melhorar, trocando palavras, tá certo? Esse é um exercício que vocês precisam fazer para que vocês se desenvolvam na prática da escrita. É importante fazer isso. Com relação à notícia, a notícia, gente, sempre vai ter um título. Títulos, na verdade. Por que está no plural? Porque na notícia nós vamos ter um título principal e um auxiliar. Se vocês observarem depois aí, na página 42 do módulo 2, vocês vão ver aí um exemplo de notícia, tá? Nós temos o título e nós temos o subtítulo, tá certo? Que é o título auxiliar. Depois vocês observam aí que é a atividade que vocês vão fazer hoje, tá certo? Outra informação, os textos da notícia nunca estarão em primeira pessoa. Eles são textos impessoais, ou seja, vão aparecer na terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? No singular nós temos ele ou ela, no plural eles ou elas, não é isso? Por que que o texto não vai estar em primeira pessoa? É muito fácil entendermos por que ele não estará em primeira pessoa. Se eu disse antes para vocês que a notícia é um texto informativo, que alguém vai estar contando, ó, textos narrativos ou descritivos, tá vendo? Estão vendo? Que alguém vai estar contando algo que aconteceu, um fato que aconteceu, é incoerente a pessoa escrever em primeira pessoa. Porque quem está contando não é a pessoa que vivenciou, mas é a pessoa que presenciou, é a pessoa que sabe do acontecimento e que vai contar o que aconteceu. Até porque, se o fato for contado pela pessoa que vivenciou, não vai ser uma notícia, vai ser um relato pessoal, que nós já estudamos também. Quando o texto é escrito em primeira pessoa, a pessoa conta o que aconteceu com ela, a gente tem um relato pessoal. Mas quando um fato é contado por outra pessoa, que for uma notícia, tá, gente? Um fato acontecido. Aí a gente vai ter uma notícia, tá? Mas e quando a gente fala de biografia, que as pessoas contam eventos da vida de outra pessoa, aí a gente tem a biografia, que está contando o que aconteceu, os eventos que aconteceram na vida de uma pessoa, desde quando ela nasceu, ou morreu, ou então até o momento da escrita, tá bom? Não vamos confundir. Notícia vai contar fatos acontecidos, e esses fatos podem envolver determinadas pessoas, determinadas instituições, tá certo? Na notícia, nós vamos ter discurso indireto. Como assim discurso indireto? Se é outra pessoa que está contando a história, gente, na maioria das vezes a gente não vai saber o que a pessoa realmente disse. Claro que a gente precisa lembrar que algumas notícias podem trazer falas de algumas pessoas, tá certo? Vamos ter lá o travessão, as aspas, mas o que vai prevalecer no gênero notícia é o discurso indireto, outra pessoa que vai contar o que aconteceu. Por fim, na notícia nós vamos ter fatos reais, atuais e cotidianos. Já disse, não serão fatos fictícios, as pessoas não vão inventar coisas, né? São fake news, coisas inventadas. Mas são fatos que realmente aconteceram, atuais, então a notícia ela precisa ser atual. Eu não vou pegar um evento que aconteceu há 2 anos e dizer que é uma notícia. Não, a notícia ela precisa ser contemporânea, atual, e fazer parte do cotidiano das pessoas, até mesmo para atrair o leitor, né? Ninguém vai querer ler, vai se interessar por uma notícia que aconteceu há 10 anos, 9 anos, 5 anos. Não, quanto mais atual, melhor, tá certo? A estrutura, tá? A gente já viu que a notícia ela vai ter um título principal, um título auxiliar. A notícia também, gente, vai ter uma slide, tá? Depois vocês vão observar aí na página 42. E não se preocupe, nós vamos falar de notícia em outros momentos também, que vai ter uma linha abaixo do título, com as letras menores, geralmente vai estar em itálico, e vai resumir o que a notícia vai trazer. Por exemplo, na página 42 tem assim: Eduardo tem encontrado no esporte uma nova maneira de vencer a dificuldade na comunicação e no convívio social. A gente chama essa parte de slide. Por quê? Porque a gente consegue ter acesso a um resumo do que vai tratar o texto, tá? Outra coisa importante é o corpo da notícia, que é o texto que vai nos contar o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, tá certo? Essa é a estrutura que devemos seguir na produção de uma notícia. Como atividade para hoje, vocês vão responder questões
6 e 7 da primeira lista de exercício, tá? E também questão 1 a 6 da segunda lista de exercício. Então, vamos finalizar a primeira lista, questões 6 e 7, e iniciar a segunda lista, questão 1 a 6. Além disso, vocês vão responder página 42 a 46 do módulo 3, livro de português, tá? Prova, muita atividade. A gente só vai se ver de hoje a 8, aula de redação. Então, vocês vão ter esses dias aí para fazerem. Podem mandar a foto para mim até o dia antes da aula. No dia da aula, eu vou fazer a correção e vou precisar da participação de vocês. Não se preocupem, porque essa atividade também, ela está informada lá no roteiro, como eu sempre coloco para vocês. Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Não? Só eu falei, né? Que chato, isso é tão chato, gente. Vocês não participam, precisam participar. Deixa eu registrar aqui a frequência de vocês. Falar demais cansa, gente. Eu dou 4 aulas todos os dias. Se eu falar sozinha em todas as aulas, e aí? Vocês precisam participar, tá certo? Tenham pena de mim, misericórdia. E não só isso, porque é na participação, gente, que a gente tira as dúvidas, que eu percebo se vocês realmente estão compreendendo. Deixa eu colocar aqui. Sem contar que na... Pronto, vamos ouvir nosso colega Juan Nunes, que quer falar também com a gente. Oi, Juan. Essas atividades é para mandar foto, a senhora vai corrigir na próxima aula? É importante mandar foto para que eu confira quais alunos fizeram. Porque só assim para eu ter o controle, viu? No ciclo passado mesmo... Pode falar. Sim. É para mandar as da lista e a do livro, as duas, né? Isso. As 3. Isso. Porque, por exemplo, no ciclo passado, a gente teve a possibilidade de pontuar meio ponto, colocar meio ponto para alunos que participavam. Aí, depois que eu fechei a nota, alguns alunos vieram perguntar, por que eu não tive o meio ponto? E aí, eu fui explicar, por causa da não participação. Mas eu fiz todas as atividades, só não mandava foto. Aí, eu pergunto, como é que o professor vai saber que você faz atividades se você nunca mandou a foto para o professor? Né? Não tem como pegar uma bolinha de cristal e... fez atividade, não fez, né? Por isso que é importante mandar foto, viu? Mais alguma pergunta, Juan? Não. Tranquilo. Okay. Já. Por nada. Vitória quer falar também, vamos ouvi-la. Oi. Vitória, seu áudio está cortando para mim, não entendi nada. Eu vou ativar o bate-papo para você colocar aí. Eu não sei se é a sua internet ou a minha, mas o seu eu não estou conseguindo. Coloque no bate-papo aí, por favor. Enquanto ela coloca, mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então eu vou continuar falando, né? Então, gente, quando a gente pensa no gênero notícia, um ponto que conta muito é a criatividade, tá certo? Então, quanto mais criativo você for, melhor. Como assim criativo? Você tem que pensar um título para a notícia. Então, quanto mais atrativo for... Bia colocou que é sua internet, Vitória, que o meu não está cortando, então, para ela. Deve ser sua internet, viu? Coloque no bate-papo aí que eu verifico. Então, quanto mais criativo você for, mais leitores você vai atrair. Uma revista, ela precisa ser vendida, né? As revistas, elas querem que o público as compre. Então, o jornal, ele também precisa ser vendido, até porque se as pessoas não compram notícias, não compram as revistas, não compram os jornais, qual o motivo deles estarem circulando, né? Cai em desuso. Então, como é que vai ser vendido se sua ideia não for boa? Você tem que vender uma ideia boa, ser bem sintético, tá certo? Eu tô falando isso porque a gente vai precisar escrever depois alguns textos alinhados à notícia. Pronto, Vitória colocou aqui porque a gente nunca usou o livro de produção de texto. Na verdade, a gente não usou por causa do momento, Vi. Como eu estou falando agora, nós vamos começar com nossas produções de texto. Se você olhar, o livro de produção de texto, ele está muito alinhado com o livro de português, tá? Nós tivemos um convívio muito pouco. Então, eu não tive como ter esse retorno de vocês, mas eu já conversei com a coordenação.
Não, Kate, isso não é hipocrisia. Vamos ter cuidado com o que fala, não é hipocrisia. O que é que acontece? Na sala, deixa eu terminar de explicar para a Vitória que eu falo. Então, Vi, nós vamos começar agora. Muito boa a sua pergunta. E nós vamos... Estou olhando o bate-papo aqui. E nós vamos começar com as nossas produções, viu, Vi? Que aí vocês vão deixar na escola algumas produções, eu vou corrigir, tranquilo. Muito boa sua pergunta. Pronto, falando o que Kate falou, professor nunca pede para aluno não falar na aula, tá? O professor pede para que o aluno fale o necessário. O que é que acontecia com o 7º ano? Indisciplina. 7º ano conversa demais quando está na sala. E não é participar. Uma coisa é você participar da aula. Outra coisa é você falar, deixa eu desativar o bate-papo, falar coisas que não são importantes, né? Inclusive aqui, eu já tive que reclamar 7º ano na aula virtual, porque estava o quê? Dançando, tocando, gritando. Isso é falar? Isso é importante para a aula? Não é. Então, quer lá na sala de aula, né? Física, quer aqui na sala virtual, o aluno ele tem que falar coisas de acordo com a aula, tá? Aí sim, se ele fala coisas importantes, o professor vai dar vez para esse aluno, vai ouvir esse aluno. Agora, se o aluno vier brincar, fazer brincadeiras, aí sim, o silêncio vai ter que ser solicitado, tá bom, Kate, querida? Ai, ai. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Bia colocou aqui a interrogação. Amada. Isabelle botou kkk, Juan botou morta. Ou seja, por isso que eu desativo o bate-papo, né? Tá? Então, assim, eu não sou uma professora hipócrita, eu sou uma professora que solicita coisas relevantes, tá bom, queridos? Beijinho pra vocês. Gente, 2 minutinhos aí, vou deixar pra vocês começarem a fazer as atividades, tudo bem? Em caso de dúvidas, me chamem lá no privado. Um abraço pra todos vocês. Vou colocar o slide lá no grupo. Tchau, tchau.